Pois bem, vamos calcular o seno, guys. Aqui na calculadora ele vai entender como sim, porque é em inglês. Seno de π sobre 4. O π sobre 4 dá aproximadamente 0,71. Se a gente usar, arredondar para duas casas decimais. Ou 0,7 é só para uma casa. Aí se eu calcular o seno de π sobre 7, dá outro valor, 0,4. Você pode até imaginar, opa, está tendendo à injetividade. Tudo indica que vai ser injetiva. Por quê? Mudei o valor onde eu estou aplicando o seno e o resultado, o valor da função, mudou também. Mas se a gente aplicar o seno em 3π sobre 4, vai dar quanto? Em 3π sobre 4, perceba que ele dá exatamente o valor do seno de π sobre 4. Ou seja, guys, isso aqui prova que a função seno não é injetiva. Não é injetiva. Por que não é injetiva? Porque eu apliquei em π sobre 4, deu um valor. Apliquei em outro valor que não é o π sobre 4, outro valor, mas o seno continua sendo o mesmo. O seno continua sendo o mesmo. Eu não sei onde eu parei exatamente, guys. Mas, então, a gente mudou o valor aqui onde eu aplico o seno. E na hora que eu apliquei o seno, o valor não mudou. 0,707. Ou seja, furou a injetividade. Então, o seno não é uma função injetiva. Como ele não é uma função injetiva, o que nós esperamos é que não tenha inversa. Não tem inversa. Pois, lembre-se que para ter inversa eu preciso de quê? Da injetividade. Aí você se pergunta, professor, como é que a gente fala então das trigonométricas inversas? Pois bem, guys, apesar de o seno não ser injetiva, logo não tem inversa, a gente pode restringir o domínio do seno a um pedaço onde eu tenho uma garantia de injetividade. Como assim? O domínio do seno, domínio da função seno, é todos os reais. O que isso significa? Que você pode calcular o seno lá na calculadora em qualquer número real, diferente dessa função aqui, ó. Diferente dessa função. Essa função você não pode calcular no zero, porque não pode zerar embaixo. O seno você pode calcular em qualquer número real. Qualquer número real. E aí, calculando o seno em qualquer número real, você não tem injetividade. Se a gente for olhar para o gráfico do seno, guys, vou colocar aqui para vocês o gráfico do seno, que é o gráfico de uma onda. A gente vê claramente que o seno não é injetivo. Por quê? Por causa dessas subidas e descidas. Quem já conhece um pouco bem sobre injetividade, sabe que injetividade a gente tem uma monotonicidade, ou seja, ou a função costuma só subir, ou costuma só descer. Tem situações que não é bem assim, mas em um cenário perfeito, de modo geral, é assim. Então, guys, quando você sobe, no momento que você desce, deixa eu abrir aqui para fazer uma linha. Tá. No momento que você desce, você faz com que essa linha horizontal toque em dois pontos. E o que isso significa? Significa que esse ponto aqui, ele é a imagem desse e ele é a imagem desse. Ou seja, dois elementos com a mesma imagem mata a injetividade. Então, toda vez que fizer uma montanha, pode ser montanha entre aspas, que eu chamo de cabeça para baixo, você também perde a injetividade, guys. Então, essas ondulações do seno fazem com que não tenha injetividade. Mas existe algo muito interessante, que é o que a gente vai abordar e explorar. Apaga. Que é o seguinte. Desse ponto a esse ponto, perceba que o seno ele está apenas crescendo. É isso que a gente fala em monotonicidade. Monotonicidade é só crescer, ou só decrescer, ou só não crescer, enfim, isso é monotonicidade.
Então, o seno desse pedaço a esse pedaço, ele tem uma monotonicidade. Acontece que esse ponto aqui é o ponto onde o x é π sobre 2, menos π sobre 2. Claro, aqui já entra no detalhes de trigonometria e eu não vou me aprofundar nesse conteúdo. Eu vou voltar aqui para o nosso squid. No resumo da obra, o que isso tudo quer dizer? Guys, se você pega a função seno e restringe esse nosso x entre menos π sobre 2, eu vou tirar isso aqui, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a gente tem, pode ser assim igual aqui, ó, igual, pode ser, deixa eu ver, fazer uma contadinha, aqui é 1, aqui é menos 1, pode. Entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a nossa função seno, ela é injetiva. A gente não vai provar, que vai fugir do intuito da nossa aula. Nós não vamos abordar, mas, guys, ela é injetiva. O gráfico já mostra por causa do crescimento, sem fazer as ondas. E você pode fazer testes na calculadora, pode calcular qualquer seno nesse intervalo, que quando você mudar o valor do seno também vai mudar. Mudou o valor onde vai aplicar, o valor do seno vai mudar. Ou seja, você tem uma injetividade. Se você tem uma injetividade, você tem o quê? Uma inversa. Você tem uma inversa. E a inversa do seno, guys, a gente chama da função arcosseno. Então, a função arcosseno de x é o que? É a inversa de y igual a seno de x. Essa é a função inversa do seno. De modo geral, você pode restringir o domínio para todas as outras 5 funções trigonométricas, porque existem 5, né, além do seno, e assim você vai perceber que todas elas possuem uma inversa, e a inversa de cada uma é chamada de arco. A inversa do cosseno, arco-cosseno. Da secante, arco-secante, e assim por diante. E o símbolo é esse, guys. Você usa um arco para determinar. Então, quem é a inversa da tangente? É o arco tangente. No símbolo você coloca só o arco. Então, a inversa da tangente, arco tangente. Observação. Na notação em inglês, às vezes usa diferente. No inglês, a inversa de uma função trigonométrica consiste em pegar o nome da trigonométrica e colocar um menos 1 aqui em cima, guys. Menos 1. Na notação em inglês. Você está perguntando, professor, para que eu quero saber notação em inglês? Porque se você for usar uma calculadora científica, a sua calculadora científica é padrão em inglês. Então, lá as trigonométricas inversas vão estar dessa maneira. O livro que nós utilizamos é um livro traduzido do inglês. Como ele é traduzido do inglês, algumas notações vieram de lá, guys. Então, seno, cosseno, todas as inversas estão com esse menos 1. No livro do Stuart, o que eles ainda modificaram, e só algumas vezes, foi o arco tangente, a inversa da tangente. Lá no Stuart, ora ele representa a inversa da tangente assim, e ora ele representa assim. Então, ora está na notação padrão em inglês, ora está na notação que a gente costuma utilizar aqui. Então, atentar a isso. Atente-se a esse detalhe. Eu vou ver se eu consigo dar um destaque aqui. Né? Atente-se a essa observação que é importante. O livro vai usar uma notação diferente da gente. Eu vou para as inversas das trigonométricas, eu vou usar arcos, porque é a notação que eu estou acostumado, é a notação que a gente costuma utilizar e é a que costuma aparecer nas literaturas de livros em português, mas o livro usa essa maneira aqui, e aí você saber que se trata da trigonométrica inversa. Ok, guys? Então, cada uma das 6 funções trigonométricas tem uma inversa, mas para ter inversa, todas elas têm uma restrição no domínio. Eu não vou exigir de vocês as restrições, não vou. E, além do mais, guys, a restrição de cada uma delas muda. A do seno é essa, a restrição do cosseno é outra, cada uma muda. Nós não iremos trabalhar com essa, não iremos
não iremos cobrar de vocês esses tipos de restrição. E uma observação importante é aquela, lembre-se que eu falei para ter duas coisas em mente a respeito da inversa. Se vocês lembrarem, a segunda coisa era o quê? Função inversa aplica na função da variável e vice-versa. O que significa? Se você pegar, guys, vou colocar flutuante. Se você pega o arco, deixa eu afinar, sumiu? Assim tá bom. A segunda coisa que era para você ter em mente. Se você pega a função arcosseno e aplica em um seno, vou aplicar em um seno de qualquer coisa aqui, um θ da vida. Pode ser x, qualquer coisa. Qual é o resultado disso? Como isso aqui é a inversa aplicada na função, o resultado é o que? A identidade. Ou seja, o resultado aqui vai dar variável. Então, ter isso em mente. Isso funciona para o seno, para o cosseno. Arco cosseno aplicado no cosseno de x, por exemplo, vai dar quanto? Vai dar x. Então, arco aplicado na função. Arco seno aplicado no cosseno de θ. Vai dar θ? Não, porque aqui a inversa do seno está aplicada no cosseno, não está aplicada no seno. É a inversa, tem que aplicar na função de quem ela é inversa. E essa propriedade a gente vai usar para nós descobrirmos as derivadas dessas funções trigonométricas. Ok, guys? É isso. Próximo vídeo a gente trabalha com as derivadas das trigonométricas inversas. Thanks.